Já tá podendo falar, pode falar. O som tá bom? Tá ok, tá bacaninha. Não, beleza. Eu é que tenho que começar falando pode falar? É isso? Não, é porque você que é o nosso técnico de som, eu não falo nada enquanto você não autorizar. 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Ah, tá, ok. Entendi agora. Exploração, né? É, uma múltipla função. Por mim, nem era editado esse podcast. Eu gosto de deixar registrado. Mas ele não é editado. 14 pessoas enganadas. Ele é editado. Você não consegue simplesmente colocar uma coisa no ar crua. Porque o coração de editor bate mais forte. Não, o que vai no ar é muito cru. Não é. É muito cru. Não é. Eu faria um pouco mais de intervenções, mas tipo, aqui tá ok. Tá bom. Então bora? Toma uma? Ei. Vamos aproveitar aqui, né, que tô aqui com meu copinho, com a minha tacinha de vinho, nesse frio. Tacinha que a Emily nos deu. Beijo, Emily. Um beijo, Emily. E a gente tá dentro do tema, né? Já estamos no tema, mas Priscila, o que é ou qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar de vinhos. Oba! Ei. Quero, cadê? Porque eu sou uma pessoa que passei boa parte da minha vida abstêmia, não bebia nada de álcool. Mas, por favor, não caçoe. Que merda, hein? Mas é porque, né, eu tinha meus motivos. E eu também não tive essa cultura do... Estranhamente, né, porque o mineiro tem muito isso, essa cultura do beber adolescente. Eu acho que essa é a cultura do adolescente. Beber. Isso tem que ser falado. Eu nunca fui dessas que, tipo... eu vou pra praça bebendo sangue de boar e... Esse é meu conhecimento sobre vinhos. Não, eu não tinha conhecimento nenhum, nem isso. E aí eu comecei devagarinho a beber um vinho aqui, um vinho ali e tal. E o que você considera como um bom vinho, Leonardo Mogli? Um bom vinho pra mim é aquele que eu gosto de beber. Que cabe no seu bolso, né? Também, mas tem vários que cabem no meu bolso que eu não gosto. Eu tenho um paladar mais infantil, por assim dizer. Porque, vamos lá, a primeira coisa, quando a gente fala de paladar infantil, as pessoas ficam, nossa, você está menosprezando pipipipopopó. Não, paladar infantil é uma categoria que a galera da culinária usa, que é pra falar quando a pessoa tem um paladar que é pouco desenvolvido. Por exemplo, se você é um tipo de pessoa que gosta de hambúrguer, sanduíche, mas você precisa colocar sempre ketchup, mostarda, esses molhos, provavelmente você tem um paladar infantil. Por quê? Porque o produto em si, ele geralmente é feito para que você aprecie ele. O molho é para complementar, você vai colocar um pouquinho, mas tem aquela galera que assim, dá uma mordida, ketchup, outra mordida, maionese, mais uma mordida, mostarda. E eu falo isso porque eu já fiz muito isso. Hoje em dia eu já como essas coisas assim, um hambúrguer, uma pizza, uma coisa assim, sem esses molhos. Claro que às vezes tem um molho ou outro que eu gosto, assim, por exemplo, a gente ganhou uma certa maionese aí, que ela tinha um sabor de defumado de churrasco, que ela é muito gostosa. Mas não é toda hora que eu vou colocar, não é todo momento que eu vou colocar isso. Voltando a falar sobre vinho... Por que eu digo que eu tenho um paladar infantil para vinho? Porque eu gosto muito de vinhos mais adocicados, né? Que são chamados de vinhos tintos. Mas eu sei beber também os vinhos secos e os semi-secos. Só que no dia a dia, assim... No dia a dia é como se eu bebesse todo dia, né? Suspeitei desde o princípio. No usual, eu acabo preferindo beber um vinho tintozinho, assim. Porque ele é mais docinho, mais gostoso. Mas não é qualquer tinto, é o tinto suave. O tinto suave. É porque eu sempre esqueço, porque na minha cabeça, vinho tinto é o vinho docinho, assim. Mas não é exatamente assim, né? Tanto é que, assim, eu também eu não gosto muito do tanino, do amargo, assim.
O vinho seco, pra mim, não é muito bom, assim. Tanto é que eu acabo preferindo o branco, porque ele sempre é mais refrescante. Até mesmo o vinho branco seco, ele não desce fechando a boca tanto igual o vinho seco tinto, assim, né? Então, mas eu tô com a galera que compra o vinho mais vendido do Brasil, que não sei se você sabe, é o bom e velho Pergolão, né? Pô, da Vinícola Campestre. Amo o Pergolão. Que ele lidera as vendas no Brasil tem 10 anos consecutivos. Eu não sabia disso. Fui pesquisar para fazer esse episódio e fiquei chocada. Existe um motivo. Né? E aí também descobri que os vinhos tintos são a preferência da maioria dos consumidores brasileiros, representando 92% do consumo. Mas eu acho que é porque a gente não teve uma cultura de vinho, assim, geral, né? O público em geral nunca teve muito a cultura do vinho. Aí quando a gente começou a passar a beber vinho, a gente acabou fazendo uma ligação com suco de uva, alguma coisa assim. E também o brasileiro tem muita cultura de coisas adocicadas. Os nossos doces são muito mais doces do que os doces do restante do mundo. Fruto também da nossa colonização. Pungência em produção de cana, né? A gente produziu muita cana, a gente produziu muito açúcar e exportou muito açúcar. Então, por ter isso, a gente acaba tendo a tendência de querer coisas mais doces. Se você reparar, a maioria das coisas doces que a gente gosta bem mais doce do que o restante. Inclusive, quando a gente vai experimentar um doce que não é um doce tradicional do Brasil, eu tenho uma tendência de achar o doce meio nhé, porque falta açúcar nele. É porque tem toda essa questão, né, da nossa cultura com a cana-de-açúcar que você falou. E também eu acho que tem outras bebidas que a gente consome muito, que são populares, né? De refrigerantes, de sucos, né? Que puxam um pouco para esse lado do mais docinho também, né? Sim. E aí, pesquisando para essa pauta, eu também descobri que em segundo lugar estão os vinhos brancos e em terceiro lugar estão os rosés. Brancos 45% e rosés 30% dos consumidores brasileiros gostam. E eu vou te falar, eu sempre achei que o rosé era uma coisa meio assim, que não era muito... Eu nunca dava muita chance pro rosé. E aí, quando a gente começou a tomar rosé mais recentemente, é um vinho que me conquistou, assim. Eu tenho gostado bastante de beber um vinho rosé, eu acho ele um vinho gostoso. Eu bebo qualquer coisa que colocar pra mim. Mas tudo tem limite. Tamo lá, eu bebo. E você sabe quais são as uvas mais consumidas pelos brasileiros? Uva? Você é uma besta. Nos vinhos. Os vinhos, eles são divididos pelos tipos de uva, né? E aí a Malbec, ela é a mais consumida, 45%. Cabernet Sauvignon, 44%. E Merlot, 44%. Você sabia que, assim, além de achar que a uva Malbec era um perfume aí dos outros caras, eu achava que isso tudo era marca de vinho. Tipo, mas tem muita gente que acha. Eu achava que, tipo, o vinho Malbec é, tipo, da fazenda Malbec. Cabernet Sauvignon é, tipo, porra, só aquele lá que faz essas coisas todas assim. Não, mas tem vários tipos, né? Porque é a uva, né? É a uva Cabernet Sauvignon. E cada uva tem um jeito, uma acidez diferente. Tem todos esses rolês aí que interferem. Isso é muito complexo pra mim. Eu sou só do tipo... Bota no meu copo e toma. Mas eu falei um pouco da minha relação com o vinho, né? Que eu comecei a tomar tardiamente. Você lembra qual foi a primeira vez que você tomou vinho na sua vida? Para com essa porra aí, meu irmão! A minha família sempre foi mais festiva assim, né? Você pode ver isso na última reunião de final de ano, né? E a gente sempre teve bebida em casa, então você tinha vinho, você tinha cerveja,
conhaque, vodka, tudo isso. E o meu avô, ele foi dono de bar também. Então ele tinha o hábito de ter aquelas garrafas... Sabe aqueles galões de 5 litros, assim? Tipo que eram sangue de boi. Tipo sangue de boi, que tipo tinha aquela redinha que você segurava assim. Então, vira e mexe sempre tinha lá em casa um desse assim. Eu não vivenciei, não experienciei a época que meu avô ele era dono de bar, mas eu sei que tem essa história. E aí, lá em casa, sempre teve isso. E, tipo, meu pai, de vez em quando, comprava. Aí, aquele negócio até que a gente já discutiu uma vez. Porque, tipo, lá em casa sempre teve bebida. Mas nunca foi aquele negócio assim de, tipo, nossa, a gente tem que beber pra caralho, assim. A gente tem que acabar com a bebida. É, tipo, tem a bebida ali. Quando der vontade, a gente vai lá e bebe. Tipo, a gente não precisa ficar bebendo. A gente consegue se controlar o suficiente pra só beber em momentos pontuais. E aí, conforme eu fui envelhecendo, né? Aí vai aquele negócio de tipo, experimenta, que não sei o que lá. E aí sempre em ambientes controlados com os meus pais, assim, né? Quando eu era menor de idade. E aí eu fui experimentando, fui curtindo. E aí virou um hábito quando a gente ia em determinados lugares que tinha. Eu preferia, quando eu era menor, eu preferia tomar vinho do que tomar cerveja. E principalmente no período de frio, sempre foi um momento que a gente acabava tomando vinho, assim, fazia um caldo, alguma coisa assim. Não sei se sopa, mas lá pra gente do Rio é muito essa conexão, assim, tipo, caldo e vinho. Mas tem frio no Rio de Janeiro? Nem sabia que isso existia. Sim. Passou de 28 graus, baixou de 28 graus, já está nevando no Rio de Janeiro. Então é isso. Petrópolis também faz um friozinho, né? Porra, um friozinho? Pra quem nunca foi em Petrópolis, em alguns lugares eles têm aquecedor do lado de fora, assim. A gente foi numa... Não sei se foi na Balner ou se foi em algum outro evento. Foi em outro evento, alguma coisa assim. Que a gente foi numa cervejaria e tava um frio do cacete, assim. Daqui a pouco, do nada, começa a esquentar. Quando a gente olha pra cima, era um aquecedorzinho que eles têm do lado de fora pra você poder ficar ali e não ficar morrendo de frio. Porque o frio tava cruel. O frio da serra tava cruel. Tava mesmo. Eu, como eu falei, eu não tenho uma relação, um começo muito... meu começo com o vinho foi tardio. Mas também tem uma questão que sempre pesou pra mim e que eu acho que pesa talvez pra algumas pessoas, que eu acho que é interessante a gente falar, que é a relação do vinho com uma questão mais elitista, né? Eu acho que no Brasil tem muito essa relação do vinho com algo caro, com algo muito refinado para fazer parte da mesa de todo mundo. Que se for tomar vinho, tem que tomar o vinho X, o vinho Y, do jeito X, do jeito Y. Então, o vinho não era uma coisa que tinha na minha casa, porque minha família não via o vinho como uma bebida popular. E aí, até quando eu comecei a tomar vinho, era sempre uma relação muito do tipo assim, não, porque a gente vai... Acho que as primeiras vezes que eu tomei vinho, teve uma viagem que eu fiz pro Chile e a gente foi numa vinícola muito famosa da Conchitouro. E aí lá tinha uns vinhos para você degustar e tal. Eu lembro que na época serviram uns vinhos, eu achei muito forte. Eu fiquei até um pouquinho bêbada durante o passeio, né? Precisei dar uma sentadinha, dar uma descansadinha. É normal, tem sempre alguém que passa por essa experiência. Mas aí era uma coisa muito do tipo, não, porque tem que beber só o vinho tal e de tal coisa, de tal jeito. E aí sempre uma coisa muito afastada. E aí só mais recentemente eu consegui desvincular um pouco. Um vinho que eu gosto muito de beber e que todo mundo fala, mas é vinho de sobremesa, para você beber comendo doce, é o Lambrusco. E aí eu meio que desapeguei, eu falei, foda-se, eu gosto de Lambrusco, eu vou tomar Lambrusco comendo pipoca, tomar Lambrusco
comendo o que eu quiser comer. Eu não vou ficar porque é o vinho de sobremesa. Eu tô afim de beber, vou beber, né? Mas essa preocupação do porque tem que harmonizar com tal coisa, pananã, é uma preocupação que eu acho que muita gente tem e eu não sei se ela é uma necessidade. Não é uma preocupação, é uma imposição que algumas pessoas colocam e aí cria toda essa mística de que, nossa, vinho é uma coisa difícil, vinho é complexo, você não pode estar tomando qualquer vinho. Vinho suave, ele é um vinho merda, porque o vinho bom é o vinho que ele é seco e pipipipopopó. Essas coisas todas que, assim, não faz o menor sentido. E você me falou, no caso, né, que fora do Brasil a galera fala, foda-se, é vinho, bebe. Sabia não? Eu sempre percebi que a ideia do vinho era uma ideia meio elitista aqui no Brasil. Mas eu não tinha tanta essa noção porque em Bangu bebe-se vinho e foda-se. É o vinho que você tá pagando e a gente, tipo, pega de barril os caralho a 4. Então, tipo, não tem esse lance de nossa, porque esse não é o vinho pipipipopopó. É o vinho que eu consigo pagar e tá bom pra caralho. É o vinho que a gente vai beber, que a gente vai ficar de porre. Que algumas pessoas nunca mais vão querer beber, porque porre de vinho é uma das paradas mais traumáticas do mundo. Eu passei por essa experiência e continuei bebendo. Bem louco. Empolgante. Mas o que acontece é que na minha família a gente nunca teve essa questão de nossa, não, porque isso aqui é assim, é assado. A gente comprava o vinho que a gente gostava de beber. Uhum. E se o vinho é seco, esse vinho é merda, esse vinho vai virar vinagre. Uhum. É mais ou menos isso assim. Uhum. E eu não sei se de repente a gente colocou alguns vinhos bons pra temperar a carne, achando que ele tinha vinagrado. Pode ser. Acontece. Mas assim, eu acho que, por exemplo, igual você gosta de lambrusco, que é uma parada gostosa que eu vim conhecer com você. E você quer tomar, no momento que você quer tomar, não faz diferença, cara. Tipo, o dinheiro é seu, você faz dele o que você quiser. Inclusive, beber ele. Então, e ele é um vinho frisante, né? E o que é frisante? Frisante, espumante, são aqueles vinhos que tem bolhas. Basicamente. Não dá pra dizer champanhe, aprende isso, né? Porque champanhe é só o que vem da região de Champagne. Ai, nossa! Na França. Então, mas é um espumante. A gente tava vendo um programa de vinho, coincidentemente, né? Sim. E aí também tem um tipo de vinho que você não pode chamar que ele porque ele não é produzido em tal região, não é um negócio assim? Tem alguns tipos de vinhos que eles têm algumas restrições, né, quanto ao nome. O champanhe, ele é um deles, né? Assim, eu acho que eu nunca tomei champanhe. Explica para as pessoas que não sabem qual é a história do champanhe. Porque se você não sabe, ouvinte, o champanhe também é um tipo de vinho. O quê? Eu não acredito. Eu não lembro exatamente a história, você lembra? Eu lembro mais ou menos. Parece que o dono de uma vinícola estava sendo perseguido. Não, era questão da guerra. E aí ele pegou a safra dele, né, os vinhos que eles tinham feito, e estocou numa meio que uma caverna assim e fechou. Então ficou lacrado, né? Não tinha contato com a região exterior, não entrava luminosidade. E aí, um tempo depois, quando ele voltou, ele percebeu que algumas garrafas estavam estouradas, né? Tinha líquido no chão, tinha vinho no chão. E ele foi beber e ele achou horrível. E aí passou uma princesa, alguma coisa assim, na região ali dele, na vinícola dele. E ele deu essa bebida pra pessoa, pra princesa, sei lá o que era. Eu sei que era uma mulher importante assim. E a mulher adorou. E aí, então, tipo, tornou a bebida famosa. E aí, o método para todo o vinho que é produzido nessa região, desse jeito, é chamado champanhe. Que, inclusive, você tenha umas garrafas que a galera vai lá e gira. Porque você não pode deixar ela em pé, você tem que deixar ela inclinada.
E aí a galera vai lá e, tipo, todo dia gira um pouquinho. Vai girando a garrafa por, tipo, 2 anos, um negócio assim. Não sei quanto tempo que é, mas a galera vai girando assim, tipo, de pouquinho em pouquinho. Já tem todo um cálculo certinho lá. A galera recebe uma grana fuderosa pra poder fazer essa merda. É por isso que o champanhe é caro, né? Sim. Porque tem que ter alguém pra ir lá com a mãozinha girar. Ok, eu fiquei pensando... Você falando de ir lá pra gerar, eu fiquei pensando da galera que ficou passando a mão no Touro de Wall Street, no saco do Touro de Wall Street. Precisa lembrar disso. Isso é história pra um outro podcast. Mas enfim, eu fiquei lembrando assim de quando a gente era jovem e sempre tinha que estourar uma cidra no ano novo. Sim. E aí eu acho que talvez por causa disso eu associo tanto espumante com data comemorativa. Sempre que a gente vai celebrar alguma coisa que é importante pra mim ou que eu acho que é uma conquista, eu sempre acho que a gente tem que ter um espumante, um vinho pra estourar, porque Ano Novo pra mim sempre é uma época de renovação, de coisas boas que acontecem, de celebração. Então, o que eu acho mega estranho, porque aqui eu é que sempre tenho a coisa de falar, então, vamos levar algum frisante, né? Alguma bebida espumante pro Natal e pro Ano Novo, porque você, tipo... Não, pro Natal eu não tenho essa cultura, mas pro espumante pro Ano Novo, sim. Não, lá em casa sempre foi assim, tipo, Natal e Ano Novo tem que ter. Minha avó adorava champanhe, entre aspas, né? E aí a gente comprava. Se não era champanhe da região champanhe, que a gente nunca teve condição de comprar esse champanhe, era o champanhe que tinha. E às vezes o champanhe que tinha era cidra. Ui, que delícia! E tá bom pra caralho. Sim, tem inclusive cidra não alcoólica. Mas aí o barulhinho da rolha estourando é sempre um plus a mais. Que inclusive a senhorita sempre toma susto. Mesmo vendo que eu estou abrindo, ou que a pessoa está abrindo. É porque você sempre fica na expectativa do que vai acontecer. Às vezes a pessoa estoura a rolha e a rolha vai parar no teto. Sim. Já vimos acontecer. Sim. Né? Às vezes a pessoa nem faz esforço e a rolha vai parar no teto. Pois é. E é por causa da pressão, né? Das bolhas. E aí, uma coisa que a gente tem feito... Nós agora estamos chiques, nós temos amizades que são sommeliers. Eu sou rica! É experimentar vinhos novos, né? Vinhos que fogem da nossa área de abrangência comum, que vão além do bom e velho pergolão, né? Mas que não são tão afastados financeiramente do pergolão, assim. E aí, tem uns perfis especializados em vinhos que, inclusive, especializados em desmistificar os vinhos, né? Que eu tô seguindo no Instagram e que eu gosto bastante, assim. Uma galera falando de vinho de um jeito muito honesto. Tipo, se você tem tal ocasião, vinho tal vai te atender. E às vezes é um vinho de 20, 30 reais, que é um vinho muito honesto. Isso é uma parada que eu... sei lá, eu acho que quando eu entrei na faculdade, ou um pouco depois, assim, eu descobri que não precisava ser vinho caro para ser vinho bom, assim. Ainda mais que o pessoal falava que, assim, aqui na região da América do Sul, você consegue fazer vinhos muito bons e baratos. Primeiro que você tá perto, e segundo que a gente vive num clima tropical. E para você fazer com que as uvas sejam mais doces... para que você tire o melhor das uvas, esse clima que não vai ter uma variação, por que a gente tem, nossa, essa safra foi fenomenal, não, essa safra não é tão boa? Porque na Europa você tem uma variação climática muito maior. Tudo bem, eu entendo que agora a gente está com problemas climáticos globais. Aquecimento global jogou isso pro lixo, sim, eu acho. Mas mesmo assim... A região tropical, né, que é a região onde a gente mora aqui, onde fica a América do Sul, ela é uma região onde você tem uma estabilidade maior do clima, o que favorece a você fazer bons vinhos que eles não são tão caros. Só que, como a gente tem um preconceito muito grande, então às vezes acontece que as pessoas olham um vinho e veem que eles são baratos e tipo...
não vou comprar. Inclusive, isso me lembrou que quando a gente foi na França, a gente tomou vinho de 2 euros, que convertendo daria 10 reais, 10, 14 reais assim. E tipo, foi super de boa, assim. O vinho na França é um vinho francês. Qualquer vinho francês. Faz sentido. Mas estava muito gostoso. Sim, tem várias questões que interferem, além do clima, né, no preço dos vinhos. Tem um perfil que eu tô seguindo muito, voltando a falar dos perfis, que é o do Ângelo Lucchesi Júnior. Depois eu deixar a arroba dele direitinho na descrição do episódio. Porque ele fala de um jeito muito honesto que eu gosto muito. Tipo assim, você não precisa necessariamente tomar um vinho de 200 reais. Às vezes o mesmo vinho, mais barato, de uma safra mais acessível, com características que não são características tão específicas, já vai te atender, porque cada vinho tem a sua ocasião, né? Às vezes você, sei lá, só quer jantar com os seus amigos, e aí você vai abrir um vinho de 300 reais, às vezes é, entre aspas, um desperdício, porque tem certos vinhos que você precisa de um determinado momento, de uma determinada coisa específica, e você, às vezes no dia a dia, na maior parte das vezes, você não precisa de um vinho assim, né? Às vezes, é claro, sei lá, um Ronaldinho da vida que acabou de comprar um time e quer abrir, sei lá, um vinho de 1.000 reais, aí ok. Mas eu acho justo, se você acabou de comprar um time e você tem condições de comprar um vinho de 1.000 reais, foda-se! Que assim seja feito. Mas na maior parte das vezes, pro dia a dia, pro nosso consumo cotidiano, você não precisa desse tipo de coisa, né? Sim, o que eu gosto do perfil do Ângelo é que ele geralmente faz não é composição, ele dá as opções. Ele mostra o caro e ele apresenta o acessível, que vai te entregar a mesma coisa. E tipo, no final das contas, você quer o quê? Você quer gastar dinheiro com um vinho muito caro, porque você tem condição de fazer isso, ou você quer apreciar uma boa bebida? Porque se você quer apreciar uma boa bebida, você pode, no dia que você tiver condição de ter um caro, você compra um caro, bebe um caro, mas na maioria das vezes um barato vai te atender muito bem. Cada vinho para sua ocasião, né? Falamos de Emily e ela me apresentou recentemente um vinho que eu gostei bastante, né? Que é o Moscatel, da uva Moscatel. Fiquei me sentindo chique. Falei, agora eu tô sabendo o que é que eu posso tomar, o que é gostoso de tomar, que não é vinho suave de mesa. E aí compramos um supermercado popular, né? E aí ela olhou e falou assim, isso aqui é um bom vinho e tal. Eu acho muito fantástico essa questão de você ser um sommelier, porque é todo um know-how que você tem que ter, toda uma gama de conhecimentos, né? E você olhar para uma garrafa de vinho e falar assim, não, esse vinho aqui é um vinho de qualidade, é uma característica que eu invejo, porque eu acho que a gente não deve, né, agregar valor a esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito chique falando, eu sei o que comprar. Eu sei que isso aqui é legal, então eu vou levar isso aqui pra mim, né? E aí quando eu vejo vinhos no perfil do Ângelo, quando a Emily indica alguma coisa e aí ela fala assim, isso aqui você vai gostar, e aí eu bebo e eu gosto, eu falo, que legal. Então eu acho que eu tô no caminho certo, assim. Faz bem pra minha autoestima. Que bom. Agora eu vou falar o seguinte. Acabou o vinho da minha taça, então tá na hora da gente fechar aqui pra eu pegar mais vinho. Sim. Qual que é a uva que nós estamos tomando hoje, Mogli? É a uva Bodegão. Bodegão? Bodegão, 2 litros, comprado no mercado a entre 25 e 30 reais. Recomendo.
Seu Mogli Edições.